Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos que nos acompanham em seus lares, em suas casas. É com grande alegria que nos encontramos mais uma vez, mais uma terça-feira, para refletirmos o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. Então, para aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, a nossa reunião, essa reunião pública, ela se dá na seguinte sequência. Temos os avisos que estamos nele, faremos uma leitura para a nossa harmonização, após a leitura a prece inicial, depois da prece a exposição do Evangelho, ao final do Evangelho faremos a prece de encerramento e depois da prece de encerramento teremos os passes. Então, a nossa casa ela desenvolve diversas atividades. Temos o GAAD, que é o Grupo de Acolhimento, Amparo e Autodesenvolvimento, que acontece todos os sábados às 14 horas, aqui na nossa casa. É um grupo destinado às nossas viciações morais, que todos nós temos, e também às nossas viciações materiais, buscando em nós mesmos a razão pela qual nós enveredamos pelo caminho do vício. Então, esse trabalho aos sábados, às 14 horas. Temos a nossa livraria, com mais de 500 obras catalogadas para empréstimos. Aqueles que quiserem conhecer os nossos livros, a nossa livraria, estão à exposição aqui no fundo do salão. Temos evangelização, espírita, infanto-juvenil, grupos de jovens, grupos de estudos, enfim. Nossa casa oferece diversas atividades. Aqueles que desejarem conhecer essas atividades, é só nos procurar ao final, que nós encaminharemos aos responsáveis. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem número 7, pelos frutos. E ela nos diz assim: por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetimos nós. E assim convidamos a todos para que fechemos os nossos olhos, buscando nos recolhermos em nossa intimidade, elevando os nossos pensamentos ao Criador, em gratidão pela bênção de mais um dia, aqui nessa escola, a escola terrena, a qual todos nós nos matriculamos, para bem aprendermos
os ensinos do Mestre amigo Jesus e, em aprendendo, podermos vivenciar nas nossas experiências cotidianas. Obrigado, Senhor, por aqui chegarmos, por podermos ouvir a Tua voz, que será trazida através do Evangelho. Essas vozes que despertam em nossa mente a nossa vontade, a nossa fé e a nossa esperança no porvir. Obrigado por mais este momento. Oramos também pelos nossos irmãos desencarnados, em especial neste dia em que a humanidade os celebra, a todos que retornaram à verdadeira vida, Senhor. Vibramos por eles. Enfim, Senhor, também pedimos por todos aqui presentes, por todos que se encontram em seus lares, em suas casas, que possam, através da vibração do Teu Evangelho, sentir o Teu amor, o Teu carinho, a Tua afeição por todos nós. Envolva assim também a nossa querida irmã, que falará em Seu nome. Muito obrigado, que assim seja. Então, Patrícia Ghiseline, que é membro do Conselho Deliberativo desta casa, é evangelizadora e também expositora do Evangelho, nos falará hoje no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então ela vai tratar no item 16, pelas obras que se reconhece o cristão. Então seja bem-vinda a nossa irmã. Obrigado, Rogério. Muito boa noite a todos, aos presentes, aos que se encontram nos seus lares e aqueles que, porventura, nos ouvirão posteriormente. É sempre um imenso prazer ver a casa cheia. Depois de tanto tempo afastado, cada vez mais o calor humano é bom para a gente, né? Então, vamos pedir que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar a nos envolver a todos e que, através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga, que a gente possa ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Como disse o Rogério, o tema de hoje ele está contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E é um capítulo que Kardec colocou já no seu início a parábola do festim de bodas, que é esse convite para essa festa que representa o reino dos céus, já nos demonstrando para a gente que não basta a gente se filiar a uma religião, que nem no nosso caso aqui o Espiritismo, mas não basta a gente se filiar a qualquer outra escola de fé, se a nossa conduta, se a nossa vida, se as nossas ações não refletirem tudo isso que a gente aprende. Ou seja, isso tudo não vai ser contado mesmo, no sentido de 1 mais 1, 2 mais 2. Não importa quantas vezes, por exemplo, eu fui no templo, eu fui na igreja, se eu conhecia mais ou menos a Bíblia, a Torá, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer um outro livro sagrado de uma outra escola de fé. Não é isso que conta. Não que isso não tenha valor, não é isso. Tem valor, sim, mas não é isso que de fato conta. E sim a vida que eu vivi, a vida que eu levei com o meu semelhante, a forma com que eu tratei o próximo, aquele que estava à minha volta. Não importa se seja poucas pessoas ou muitas, mas a forma com que eu vivi com cada uma delas. Isso é o que conta, isso é o que nos vale. Porque uma coisa é certa, o convite é para todos, mas nem todos seremos escolhidos. Então, não adianta a gente achar que só porque a gente está filiado a uma escola de fé que eu já serei escolhido. Não, eu vou ter que fazer a minha parte. Então, não é à toa que nesse estudo de hoje a gente está fechando o capítulo 18, no item 16, e é uma mensagem do Espírito Simeão, e ele ditou essa mensagem em Bordeaux no ano de 1863. E o subtítulo dela diz assim: Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Mostrando para a gente que ele já começa no início falando assim, ó, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, será que basta só dizer, eu sou cristão?
para que, de fato, alguém seja seguidor do Cristo? Não. Logo adiante ele vai dizer assim: procurai os verdadeiros cristãos e então os reconhecereis pelas suas obras. Ou seja, ele quer dizer aqui para a gente mais ou menos assim, que não é uma marca que vai nos distinguir como cristão. Conforme Jesus já falava, se vocês se lembrarem da última ceia que ele fez lá com os apóstolos, ele dizia claramente assim: vocês não serão reconhecidos por uma marca, por um jeito de se vestir, por uma vestimenta, por uma roupa, por um símbolo qualquer que seja, e sim por se amarem muito uns aos outros. Então, assim, é pelo amor em prática, é pela caridade praticada. Então, é essa reflexão que a gente tem que pensar, porque vamos usar um exemplo assim, quando ele fala em marca exterior, a gente poderia, por exemplo, usar um símbolo, um anel, por exemplo. Imagina que para eu entrar aqui e ser reconhecido como um cristão, eu teria que usar um determinado anel. Eu poderia ter acesso ou não a esse anel, ou então, entendo o anel, chegasse um momento em que eu precisasse, por exemplo, alimentar a minha família. E aí, nesse momento, eu tivesse que me desfazer desse anel. Nesse momento, eu deixaria de ser cristão, eu deixaria de ser reconhecido como cristão. Então, o que ele diz é que não existe simbologia externa, não existe uma marca, e sim que os cristãos seriam reconhecidos por se amarem muito. Essa é a marca que distingue o cristão, é esse sacrifício pessoal que nós somos capazes de fazer em favor do próximo, em favor daquele que está do nosso lado. Então, essa é a marca. Mas de onde será que a gente consegue essa marca? Como que é? E aí, então, essa mensagem que o Espírito Simeão vai falar, ela é muito complexa, e ele vai dar continuidade. E eu trouxe algumas ilustrações assim através de 2 livros para a gente ter uma intendência, porque ele faz uma comparação, que aliás é uma comparação muito feliz. Ele fala sobre a árvore da vida. E essa árvore, ele vem falar da árvore do cristianismo. Então eu trouxe algumas ilustrações para a gente tentar entender essa comparação que ele faz, que é a mesma que Jesus usou em tantas lições, né? A mensagem continua e diz assim: discípulos do Cristo, compreendei-as bem, ou seja, as palavras, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras. Ou seja, Simeão está nos dizendo aqui que a gente tem que tentar entender essas palavras quando ele fala sobre a árvore. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? A árvore possante, cujos ramos frondosos, com sua sombra, cobrem uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam a todos, o que um dia hão de se grupar em torno dela. Então, aqui a gente começa a ver a respeito dessa árvore do cristianismo, ou seja, a partir de uma semente única, maravilhosa, que foi depositada aqui na humanidade pelo nosso próprio Mestre, é que se iniciou essa árvore sublime, que estende, então, os seus ramos, os seus frutos e, de fato, nos acolhe, nos alimenta, nos sedenta, nos sacia, que é o que, de fato, todos nós buscamos na vida. Então, Simeão continua dizendo assim: os ramos da árvore, né? Os ramos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. Então, quais que são esses frutos dessa árvore do cristianismo? É a fé no futuro, é a vida feliz, é a esperança de cada um de nós. A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-las de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-a, tornando então estéreis os seus ramos, que não dão mais frutos, porque nenhum fruto mais os produz. O viajor sedento, que se detém sob os seus galhos à procura de um fruto de esperança capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou, ou seja, queimou, machucou.
Então, meus irmãos, nessa primeira parte aqui, Simeão, ele vem fazer referências ao que nós em humanidade, fizemos com a árvore do cristianismo ao longo dos séculos, até que chegasse essa abençoada doutrina espírita. Mas qual foi o nosso papel? O nosso papel foi esse do jardineiro infiel, o do mau jardineiro, o do jardineiro que não foi zeloso com o seu trabalho, que deixou tudo em segundo plano, que entendeu de modificar a árvore ao seu gosto, ao seu ponto de vista, podando, tampando, ou seja, modificando tanto a natureza daquela árvore que aos poucos ela chegou a ser ameaçada em sua própria existência. Por exemplo, quando você pensa naquele pessoal que faz o bonsai, ele faz com tanto cuidado que a árvore, mesmo em miniatura, ela continua dando frutos. É diferente do que aconteceu aqui, que eles simplesmente usaram uma foice, vamos por assim, e foi podando essa árvore a ponto dela ser ameaçada na sua própria existência. E isso tudo a gente vai entender quando a gente começa a analisar a história ao longo da história do cristianismo. Até o terceiro século da era cristã, ou seja, nos 300 primeiros anos da nossa atual era cristã, nós tivemos o cristianismo praticamente mantido assim nas suas características iniciais. Características essas que eram a humildade, o cultivo do amor ao próximo, a necessidade da simplicidade daqueles que então professavam o cristianismo, a ausência de sacerdócio. Os templos cristãos, eles eram sinônimos de casa de oração mesmo, de trabalho, de estudo, onde eles se reuniam não só para estudar e divulgar as ideias do Cristo, mas também para acolher os necessitados. Ali eram as primeiras enfermarias, os primeiros hospitais. Como a gente vê, por exemplo, na descrição da Casa do Caminho, para quem já teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, lá é muito bem demonstrada a Casa do Caminho. Então, ali eram as primeiras igrejas cristãs. Então, todos os cristãos que chegavam ali, todos os recursos que chegavam na mão daqueles cristãos, eles eram realmente revertidos à assistência, à ajuda aos necessitados. Necessitados esses que muitas vezes chegavam naquelas casas, naquelas primeiras igrejas, em busca de repouso, de alívio, de amparo, muitas vezes em busca das suas mais prementes necessidades da vida. Mas o que acontece? O que aconteceu, então? Após o terceiro século, depois de tantas perseguições, prevaleceu aquele ditado que diz mais ou menos assim: se você não pode com eles, junte-se a eles. E então, o poder na época ali era o Império Romano, né? Depois de tanto combater, depois de tanto sacrificar, seja em Roma, ou seja nas cidades que faziam parte daquele império, como, por exemplo, na cidade de Lyon, que fazia parte ali da cidade, nas Galhas, que é a atual França de hoje, onde ali, por exemplo, existiam sacrifícios de cristãos constantemente. Ali havia uma comunidade que era uma comunidade heróica de cristãos, que resistiam, que permaneciam, que divulgavam, que levavam o Evangelho de Cristo a todos aqueles que chegavam ali, todos que se aportavam ali. Mas Roma, ela então decide, por meio do imperador Constantino, inicialmente trazer uma lei. No ano de 313, conforme nos explica Emmanuel no livro A Caminho da Luz, chamada o Edito de Milão, no qual ele permitiu a liberdade religiosa. Ou seja, até ali tinha que ser do jeito deles. Então, nesse momento, começa a se permitir a liberdade religiosa no Império Romano. Ou seja, era o fim das perseguições, que foram, de fato, só se consolidar no ano de 324. Porém, o que aconteceu mais tarde? O que começou a acontecer dali em diante? Emmanuel nos fala assim: logo depois da vitória de Constantino e sua ascensão como novo imperador romano, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império dominou igualmente a Igreja, que se arvorou em suzerana e censora de todas as demais do planeta. Ou seja, ela ficou aquela que manda, né? Cooperando com o Estado, fez sentir a sua força das suas determinações arbitrárias. E aí, continua Emmanuel, 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo,
procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra, para o esforço de salvação e de experiência, e tão logo a abandonaram o penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesmo. Eis então que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. Então, isso aqui é Emmanuel dizendo o quê? Como que foi essa evolução até a criação do papado, nessa figura do Papa de 607, com ascendência a todas as outras demais igrejas cristãs do Ocidente de até então. No capítulo seguinte desse mesmo livro, A Caminho da Luz, agora no capítulo 16, Emmanuel ainda diz assim para a gente, ó, por volta do ano de 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção de derradeiros traços do politeísmo romano. Ou seja, até 381 existia o cristianismo, mas existia também o politeísmo, que era o culto a vários deuses, que eram considerados pagãos. E ali eles decretam a extinção do politeísmo. O cristianismo, porém, já não se parecia mais com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galiléia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com todos aqueles ensinamentos daquele que não possuía uma única pedra para repousar a cabeça dolorida. As autoridades eclesiásticas compreenderam que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções, e longe, muito longe de educarem a alma das massas na sublime lição de Jesus, entram em acordo com a preferência pelas solenidades exteriores. Ou seja, o povo até então eles estavam acostumados com aquelas festas, com aquelas riquezas, que era muito comum no politeísmo, era o culto fácil do mundo externo. Tão ao gosto dos antigos romanos, muito pouco inclinados a indagações transcendentes. Herdando então os costumes romanos e suas disposições, procurou um acordo com doutrinas consideradas pagãs, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e, enfim, organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros de uma doutrina deturpada. Então, assim, muito longe da gente falar mal de alguma religião. Isso aqui é só um relato de Emmanuel explicando como se deu essa evolução do cristianismo. É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas do culto externos, copiados quase todos dos costumes que era da Roma anticristã. Então, meus irmãos, a gente vê, a partir daqui, que o caminho da deturpação do cristianismo ele se iniciou lá nessa época, quando aquele povo se optou por esse culto exterior, que era algo desse culto mesmo dos deuses pagãos, ou seja, dessa crença que era politeísta. Mas por quê? Porque era muito mais fácil. Era muito mais fácil se render às festas e ao ouro, ao invés de ensinar as lições de Jesus em sua pureza, em sua simplicidade. Então, dessa forma, eles foram alterando essa árvore do cristianismo. Foram podando o ramo da humildade, da simplicidade, do amor, da caridade. Foram introduzindo ali enxertos de sacerdócio pago, introduzindo ali mais tarde as perseguições àqueles que se declarassem não cristãos. Foi aí que veio as cruzadas, veio a Inquisição. Introduziram-se ali templos suntuosos muito diferentes do que o Cristo fazia ou defendia, pedindo, por exemplo, que os recursos, Cristo pedia que os recursos fossem para os necessitados e não para erguer basílicas e igrejas suntuosas, repletas de ornamento, de ouro, de pedraria. Enquanto o povo, muitas vezes, à porta das igrejas, passava fome, literalmente. Então, meus irmãos, essa foi a ameaça que houve a essa árvore do cristianismo, que sofreu muito, muito mesmo, mas ela não acabou, ela não morreu.
Ela sobreviveu ainda assim. Mas como que isso foi possível? Como que foi possível essa árvore do cristianismo sobreviver e voltar a florescer, como nos dias atuais? Voltar a dar esses frutos de esperança, de alegria, de consolo, essa certeza da verdadeira vida que nós temos hoje, que nos aguarda, que somos filhos de Deus e seremos anjos um dia. Então, para isso, meus irmãos, foi necessário o zelo e o cuidado do nosso próprio mestre, do nosso semeador divino, que, em observando que a sua árvore dadivosa sofria ameaças de resistência, que sofria, então, a possibilidade de repente, ser deformada a ponto de perder a sua própria essência, ele resolveu, então, transplantá-la, literalmente. O mestre resolveu tirá-la, movê-la daqui para ali, do seu solo original, para um solo de terra mais favorável, mudando literalmente de lugar. E então, salvando aquela raiz, salvando a sua essência, a sua relva, para que ela voltasse a crescer, a ser forte, a florescer e a dar frutos novamente. Mas como que foi esse transplante? Como que foi essa mudança do tirar daqui e colocar ali? Será que foi algo simples? Não foi nada simples. E aí, meus irmãos, a gente começa a compreender o porquê. Porquê de sermos hoje a maior nação, a principal nação espírita do mundo, do planeta. E na condição de habitantes que somos, residentes e filhos da pátria brasileira, pela abençoada mediunidade de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, nós vamos lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e logo no seu primeiro capítulo, nós vamos ver no livro o diálogo de Jesus com um dos seus mensageiros, com um dos seus encarregados mais diretos e responsável por uma grande tarefa, que era a condução espiritual da humanidade terrestre. E conta Humberto de Campos, o nosso irmão X, nesse primeiro capítulo o seguinte: o mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto. As sombras da idade medieval confundiam as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. A gente já tinha ali aquela ocasião, por volta do século XIV, o movimento das cruzadas, a ocorrência da Inquisição, que se misturou literalmente a defesa das ideias do Cristo com a morte das pessoas, com esse derramamento absurdo de sangue que nós tivemos em humanidade, algo que era completamente afastado do que, de fato, o mestre deixou. E foi após essa época, no final do século XIV, entre os anos de 1375 e 1400, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, para que ele pudesse, então, observar como estavam os progressos e as suas doutrinas no coração dos homens. O planeta terreno, naquele momento, ele apresentava aquelas veredas escuras da lama da impertinência, o orgulho das criaturas humanas, que eram repletas de espinhos de ingratidão e de egoísmo. E Jesus, embalde com seus olhos compassivos, procurava, então, o ninho doce do seu evangelho. Então, naquele momento, o mundo estava em total desequilíbrio. Todas aquelas dificuldades, o mundo era dominado pela ambição e pelo orgulho, pela vaidade que ia no coração dos homens. Foi então que ele chama esse cooperador, um dos mais diretos, e diz assim para ele: Eliu, meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é uma luta fratricida, um polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Eu recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como caíns desvairados. E mais adiante ele diz assim: infelizmente, eu não vejo senão o caminho do sofrimento para mudar tão desoladora situação. E foi então, meus irmãos, que segue então o diálogo, de Jesus com Eliu, e mais adiante ele questiona e aborda no seguinte sentido. Ele pergunta: onde ficam nessas terras novas o recanto planetário no qual se enxerga o infinito da redenção humana?
E aí, meus irmãos, a gente observa assim, qual que é o símbolo? Qual que é o símbolo que a gente conhece da redenção humana? Qual que é o símbolo que basta a gente estar de frente com ele para que a gente lembre da maior injustiça já praticada na Terra? E da reação mais sublime em relação a essa mesma injustiça. É o símbolo da cruz, no qual o Mestre, que é esse Cordeiro de Deus, em sua pureza, em sua essência, detentor de todas as virtudes conhecidas, de todos os atributos que são mais sublimes, é injustamente condenado, sacrificado, e ainda assim ele não reagiu. Ele não reagiu no mesmo teor da agressão sofrida. Ele não reagiu com violência, muito pelo contrário. Ele nos ensinou a lição do perdão, do esquecimento das ofensas, mostrando como lidar com o sofrimento da vida, tendo em vista que o Mestre, de forma nenhuma, ele tinha merecimento para passar por todo aquele sofrimento. E assim ele fez, que ele ensinasse a gente a passar pelo sofrimento sem revolta, sem queixa, sem lamentação. E foi então que ele pergunta: Eliu, onde ficam nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana, onde se enxerga a cruz no céu? E Eliu responde: e aqui, meus irmãos, para quem já teve a oportunidade de repente parar e olhar a nossa bandeira, a nossa pátria, esse símbolo que ostenta ela com muita clareza, que é o nosso símbolo do Cruzeiro do Sul. Então, mostrando o símbolo no céu, ao qual ele dizia, só é observado no hemisfério sul, em especial no nosso querido Brasil. E foi então que Eliu responde assim: esse lugar de doces encantos, mestre, onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul. E foi então que eles se dirigiram ao continente americano. Jesus, de mãos erguidas para o alto, ou seja, o Mestre, com toda a sua grandeza, ele se dirige a Deus, rendendo as suas mãos ao alto, invocando a bênção do Pai e todos os elementos daquele solo extraordinário. Ele disse assim: para esta terra maravilhosa e bendita, então será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra apreenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus serão entoados as hosanas mais ternas à misericórdia do Pai Celestial. E tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Ele iria encarnar ali no povo português. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades dos oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas novas terras. E mais tarde, ordenarei então a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humanidade, da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos então o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizada o coração do mundo. E aí, então, meus irmãos, inicia-se os planos de Cristo. Reencarna Eliu na condição de Henrique de Sagres, que foi um pioneiro, que levou mais tarde o nome da escola, tem o seu próprio nome, de Sagres, em Portugal. Ele ficou muito conhecido como o navegador. E então aquele povo desenvolve as técnicas necessárias para chegar a esse novo continente, que mais tarde é chamado de América, especialmente nas terras que formam a nossa parte, aqui onde nós estamos. E começa ali, então, o transplante e o plantio da árvore que o próprio Cristo cultivou. Não é à toa, meus irmãos, que nesse capítulo comenta Humberto de Campos assim:
Foi por isso que o Brasil, onde se confraternizam hoje com todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, onde ficou as balizas das possessões espanholas, ele já trazia em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. E no capítulo seguinte, após a chegada dos portugueses, já com muita preocupação de Henrique de Sagres, agora ele já havia desencarnado em 1460, agora ele lá no mundo espiritual, ele estava muito preocupado com a evolução, o rumo que se dava, tudo aquilo, né, com aquelas invasões que estavam acontecendo. Jesus lhe chama calmamente e diz assim, Humberto de Campos, felizmente, resgatou esse registro do mundo espiritual, no qual o mestre dizia assim, Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo todo. As injunções políticas nela terão apenas atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo então todos os espíritos. E sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente a minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus, que pousará sobre a terra de minha cruz com sua infinita misericórdia. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas gigantescas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela estará ligada para sempre. E aí o que a gente vê, meus irmãos? É esse surgimento do Consolador prometido, é essa frutificação, é esse desenvolvimento da florescência no Brasil. Porque aqui preparou o Mestre o terreno propício para que nós entendêssemos o seu Evangelho novamente na sua pureza primitiva, novamente na forma mais sublime, aquela que o Mestre ensinou, fugindo de tudo aquilo que os homens acrescentaram, seja no cristianismo ou em outras situações, mas que não tinha sido deixado por Jesus. Os homens, eles acrescentaram simplesmente como maus jardineiros, que permitem que o mato nasça entre as flores. Então, para que hoje a gente cultive a boa árvore, a boa semente do cristianismo puro, no final da mensagem, Simeão diz assim, abre, pois, os ouvidos e o coração, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos da vida eterna, aquele que a plantou vos convida a tratá-la com amor, que ainda verei com abundância seus frutos divinos. E a árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos, e depois procurar então aqueles que estão famintos. Levar eles para debaixo da fronte da árvore e partilhar com eles o abrigo que ela os oferece. Então, não é à toa, já concluindo aqui, no prefácio do livro Os Mensageiros, redigido também por Emmanuel, o livro é de André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel, pela bendita psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos fala assim que ele gostaria de grafar e destacar a necessidade de evidenciar a santa oportunidade do trabalho. Felizes os que buscarem a revelação nova, o lugar do serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Ou seja, tem tarefa para todo mundo, tem tarefa para todos nós. Então, que nós busquemos o trabalho que nos compete, iniciando, meus irmãos, pelos pequenos exemplos, pela vivência do nosso Evangelho no dia a dia. Engana-se quem pensa que a nova revelação estaria limitada, por exemplo, à divulgação da doutrina espírita, da leitura, de reunir, de catalogar páginas existentes, disponíveis. Essa é, sim, uma das frentes de trabalho. Mas as frentes são numerosas e os trabalhadores, muitas vezes, são inconstantes. E ainda muito poucos. Então, nós temos muito trabalho pela frente. E feliz daqueles de nós que buscamos esse trabalho, que nós, como jardineiros da grande árvore da vida, porque essa é
a nossa grande tarefa nessa existência atual. É nessa tarefa que nós vamos nos redimir, que nós vamos nos tornar pessoas melhores e assim cumprir, então, esse objetivo que nos foi dado nessa existência. Porque lembre-se, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ou seja, é pelas nossas obras, é pelo nosso trabalho, é que nós seremos reconhecidos como cristãos. Para terminar, eu queria ler uma redação do Momento Espírita, que está no volume 30, que se chama A Lição da Árvore. Um homem bom, que amava a natureza, plantou a mudinha em um dia pleno de sol. Ela brotou exuberante e cheia de vida, feliz, espreguiçando os braços, alongando-os dia a dia. De início, quase ninguém reparou naquele projeto de árvore que crescia e se cobria de folhas, agitando-se ao vento brando quando as tocava. Finalmente, ela se tornou uma árvore robusta. Os ramos viraram galhos fortes e ela adquiriu então a maioridade vegetal. Nos dias de sol forte, as pessoas se acolhiam debaixo de sua fronde, enquanto aguardavam a condução que os levaria para os seus destinos. As crianças aproveitavam para se pendurar em seus braços, balançando de cá para lá. E todos foram se acostumando com aquela presença amiga e silenciosa que dava sombra, que suportava as pessoas que se encostavam em seu tronco, que aguentava as crianças subindo e descendo e se pendurando em seus galhos. Contudo, numa noite de tristeza, um homem descontente com as folhas que caíam no outono e as flores da primavera que atapetavam o chão, resolveu cortar a árvore. Ele não queria o trabalho de recolher as folhas mortas e nem de varrer as flores que coloriam a relva e formavam interessantes arabescos. Quando o dia despertou, o que se via eram galhos cortados, amontoados na calçada, e um pedaço de tronco ergueu-se nu, quase envergonhado. As crianças lamentaram-se. Os adultos questionavam: nossa, mas quem teria executado tal maldade? E o tronco lá ficou, em pé, sem proteção alguma, aguentando o frio das noites invernosas e o calor das tardes, também a chuva e o vento. E todos pensaram que a árvore morreria, de tristeza e de dor por tanta crueldade. Ela dera tudo de si, doara-se sem reservas. E que receber em troca, senão uma sentença de morte? Entretanto, os dias rolaram, emendando-se na semana, que se enroscou no mês, e os meses na estação seguinte. Então a árvore corajosa resolveu brotar novamente. E pequenas folhas verdes apareceram no topo do tronco e nas laterais. Folhas tenras, anunciando o retorno à vida. A árvore esqueceu os maus tratos, a tentativa de morte e, num gesto autêntico de perdão, se dispôs a reviver. O grande Olavo Bilac, ao se referir às velhas árvores, escreveu um dia: não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos e dando sombra e consolo aos que padecem. Então, parafraseando o poeta, dizemos que bom seria que aprendêssemos como as árvores a lição do perdão, ofertando a quem nos oferece, a quem nos fere, a outra face, a da doação. Bom seria que, decepados pela calúnia e pela maldade, nos erguêssemos ofertando flores e frutos em abundância. Pensemos nisso. Perdão é gesto de quem não agasalha mágoas e nem alimenta rancor. É gesto de quem vive liberto, porque não se permite a prisão da dor, da revolta pela injustiça. Não se deixa infelicitar pela infelicidade e inveja dos outros. Vive plenamente, produz todo o bem que possa e releva os atos indignos próprios de quem vive prisioneiro de sua própria pequenez. Sejamos, pois, como árvore amiga, retribuindo o mal com o bem e nos importando muito mais com quem nos ama do que com quem nos despreza. Valorizemos o amor, valorizemos o bem, valorizemos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, a oportunidade bem-vinda do trabalho, e então sim, seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos, que não serão só chamados, mas sim escolhidos. Muito obrigado. Até a próxima.
Obrigado a Patrícia pelo seu estudo, pelas suas reflexões. Obrigado à presença de todos que vieram aqui presentemente, a todos que nos acompanharam em seus lares, em suas casas. Enfim, temos muito a refletir. Também agradecemos ao nosso amigo Rodrigo Irata, que fez a transmissão do Evangelho Online, para que possamos acompanhar em qualquer lugar que estivermos, ou também revermos e assistirmos em outro momento. E assim, meus amigos, nós convidamos novamente para nos harmonizarmos ao Criador um pouco mais, porque já recebemos a sua palavra através do Evangelho. E assim só podemos agradecer a Ele, porque por nós, muito Ele já fez. E como trazido esta noite, nunca estivemos e nunca estaremos abandonados. Isso nos consola, nos fortalece. O Cristo continua a trabalhar por nós. Que nós possamos sentir isso, que nós possamos levar isso para o nosso dia a dia, que Ele está à nossa frente, como um farol, a iluminar os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que fazes por cada um de nós, teus irmãos, filhos do mesmo Pai. Abençoa-nos o retorno aos nossos lares, abençoa todos aqueles que estão em seus lares, com as tuas energias, com os teus eflúvios de amor. Muito obrigado por esta noite, que assim seja. Nós iremos então aos passes, lembrando que o passe é uma transmissão de energias, ao qual aquele que adentra a câmara do passe, ele muito contribui, mantendo os seus pensamentos em oração, em prece, enfim, se mantendo em sintonia com o alto, para que os bons amigos possam, dessa forma, direcionar essas energias ao qual cada um de nós necessitamos. Então, quem quiser tomar o passe, é só aguardar em seus lugares, que serão convidados.